está no trono e ao Cordeiro, ao que vive para sempre, ao que reina eternamente, todo joelho irá se dobrar, toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está no trono e ao Cordeiro, ao que vive para sempre, ao que reina eternamente, todo joelho irá se dobrar, toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E uma grande multidão de todos que estão de vestes brancas perante o Senhor, de onde eles vieram. E então se ouvirá: essa é a minha igreja vencedora, que comigo irá reinar. Vieram de foram fiéis de todo coração e lavaram suas vestes no meu sangue. Vem, noiva minha, vem comigo se alegrar, suas lágrimas eu vou enxugar. Todo mal vê se está, nunca mais te afligirás. Se levante, esse é o tempo de cantar. Oh, oh, oh. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, digno és de receber honra, glória e poder. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, toda a criação te exaltará quando a tua glória contemplar. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, somente tu és. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Santo, santo, santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso. Paz, amados irmãos e irmãs. Graça e paz. Graça e paz. Retornamos aqui. Vamos dar início ao nosso tempo de celebração. E eu queria ler com vocês
Salmo 118. O verso 1 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ler mais uma vez agora com vocês juntos? Deem graças, Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai bendito, Pai amado, este é o nosso tempo aqui de celebração, unidos como igreja, como parte da tua igreja, que se reúne nesta cidade em Diadema. Queremos, Senhor, glorificar o Senhor nesta manhã em tudo que vamos fazer. Se vamos tomar uma água, queremos glorificar a Ti. Se vamos dar um abraço, que seja para a Sua glória. Se vamos louvar e adorar, que seja ao Senhor. Tu és o nosso único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. O seu nome é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor fez plenamente naquela cruz. Salvação essa que faz com que pessoas que creem nesta verdade, no teu evangelho, saiam de suas casas pela manhã e venham ter um tempo de comunhão juntos uns com os outros e também em direção a Ti, reconhecendo o Senhor nas nossas vidas. Te adoramos, te bendizemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
igreja com as vozes. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, Senhor Jesus, Pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, nesta manhã. Te louvamos, te engrandecemos, Senhor, com tudo que somos, com tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, Jesus. Senhor. Não somos nada sem Ti, Senhor, nada. Mas o Senhor decidiu habitar nesse vaso velho de barro. E nós Te damos graças, Senhor. Te glorificamos nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou. Até a morte, morte de cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou, Ele deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome
Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. No início, abriu mão da tua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.
Glorifica Jesus com as suas palmas. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia, Jesus. Digno, digno, digno. Santo, santo, santo és o Senhor. Jesus o Cristo, aquele que foi morto e reviveu, ressuscitou. Aleluia. 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 E nessa mesma condição que estamos, vamos cantar ao Senhor o que já estamos vivendo nesta hora. Vamos dizer a Ele que o nosso prazer é viver na presença gloriosa de Jesus. Aleluia. Em espírito, cante. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Senhor Jesus, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, diga a Ele. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis
adorar a sua igreja. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Espírito e verdade. Onde flui o amor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nesta manhã. Os irmãos podem se assentar, amados. Nós vamos ter o nosso tempo agora da contribuição, que continua sendo o tempo de adoração. Então, se você hoje preparou algo para trazer a gasofilácio, né, irmão? O gasofilácio, como diz Jesus, a urna, contemporaneizando, está aqui à frente. Se você estiver preparado, o Senhor colocou isso no seu coração, traga aqui como um momento de gratidão sua ao Senhor. Se você também não preparou, não se sinta obrigado, não se sinta pressionado. Não é para isso que existe esse momento. Esse momento é para aqueles que no seu coração foram chamados, tocados por Deus a contribuir nesta manhã presencialmente. Você também pode fazer as suas contribuições, como está aí também aí no vídeo da nossa transmissão, pelo QR Code, tá bom? Então fique à vontade. O importante é continuar e ter a consciência de que a oferta também é um ato de gratidão, de louvor e de adoração ao Senhor. Amém? Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. A igreja, toda língua Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. mais uma vez. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Aleluia. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha que interessante. Põe esse trecho aí dessa parte que a gente... Haverá um dia, irmãos, e nós estaremos lá, amém? Presencialmente, hein, irmãos? Lá na plenitude. Aquele dia onde tudo é agora. Nunca mais haverá ontem. Já parou para pensar isso? Será sempre hoje, com a luz do Cordeiro. Ah, não precisa de santuário lá, por quê? Porque o Cordeiro
é o santuário. Porque a luz do Cordeiro enche tudo. E nesse dia, hein? Dentro do processo ali, toda língua confessará o Senhor. Já parou para pensar em toda a língua aí, que está aí? Todas as pessoas que viveram em todas as eras, as que creram e as que não creram, vão confessar nesse dia que Jesus é o Senhor, e todo o joelho se dobrará. O joelho de todos, o meu, o seu, de quem estiver lá, vai se dobrar diante da presença do Cordeiro. E aí ele fala algo interessante aqui, né? Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Lá vai ter gente, todas as pessoas vão se dobrar, mas aquele que foi alcançado pela graça de Deus e que abraçou a fé em Jesus Cristo, que escolheu não como alguém que podia, deixa eu ver aqui se eu... pode ser, pode não ser. Não, mas aquele que teve convicção pelo Evangelho, que abraçou a fé e disse: eu não sou nada sem Ele. O tesouro maior terá. Que tesouro é esse que as pessoas que escolhem têm? Paulo fala que Cristo escolheu habitar em vasos de barro. Naturezas humanas, nós pessoas. Mas que o tesouro que está dentro dessas pessoas é o próprio Cristo. O maior tesouro, não é que nós vamos chegar lá, vai ter vários baús de ouro, diamantes. Olha, vai ter um esplendor maravilhoso lá, nós não podemos negar isso. Vai ser lindo lá, pedras preciosas, vai ser uma coisa, um lugar fantástico, nós não conseguimos nem contemplar com os nossos olhos. João viu um pouquinho ali e já caiu, né, bicho? Porque diante daquela realidade, o cara daqui não consegue enxergar lá. Mas, amados, aquele que escolheu, de certa forma, eu quero, eu recebo, eu preciso, eu sou dele e ele é meu. Maior tesouro tem. Porque não vai precisar aquele dia lá para reconhecer e ter que se dobrar diante da realidade plena. Mas já se dobrou aqui pela fé. E carrega esse tesouro nesse vasinho de barro. Queria que você abraçasse aí a pessoa que está do seu lado e fala: ei, vasinho de barro de Deus. Oh, glória! Ô, Rafa, desliga para mim, por favor. Aproveita que você está aí. Glória a Deus. Tudo bem com vocês, irmãos? Tudo na paz? Mais uma vez, graça e paz a todos. Vamos para aquele momento tão maravilhoso que o Senhor nos dá, que é o momento da sua palavra. E nós temos caminhado sobre o que é o Evangelho, sobre o Evangelho, porque nós percebemos, eu creio que você percebe isso, que às vezes
ouvindo sobre o evangelho de outras, várias bocas diferentes, nos parece que existem vários evangelhos. E Paulo diz que já há muitos evangelhos. Muitos cristos são sendo pregados por aí. Mas que só um é o verdadeiro. E nós temos caminhado tanto às quintas-feiras como na EBD, falando do Evangelho, do poder do Evangelho, que é esse Evangelho. Tivemos um tempo precioso aqui pela manhã, inclusive você que está pela internet também é convidado, a partir das 9 da manhã você pode estar aqui com a gente na EBD. Um tempo precioso onde você pode participar também com a gente. Às quintas-feiras nós temos estudado a carta aos Romanos, tem sido precioso à noite. E também antes temos um tempo precioso de oração, que eu convido você a estar. Tanto você que está aqui presencialmente como quem está pela internet. É muito precioso, irmãos. Não perca essas oportunidades. E passo agora para a nossa palavra de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco, e inclusive é o tema da pregação, o Evangelho na Bíblia. Vou trazer um pouco do Evangelho dentro da Bíblia. Claro, não vou expor o Evangelho na Bíblia todo, porque não teríamos tempo aqui, nós vamos ficar a eternidade, vai chegar aquele dia e nós estamos aqui ainda. Mas a minha intenção é mostrar para nós e caminharmos no Evangelho da Bíblia, porque é importante quando lemos a Bíblia, quando fazemos somos indagados sobre o Evangelho, nós precisamos saber como esse Evangelho foi dito. E nós temos aqui a Bíblia, são 66 livros, irmãos, tem muita coisa aqui dentro. E o Evangelho está na Bíblia inteira, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também. A questão é que nós precisamos aprender a olhar e entender e significar, dar significado ao tempo que vivemos. Para que não nos percamos na exposição quando falamos do Evangelho, por exemplo, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. O Evangelho é o mesmo. É que quando ele entra na história, ele passa por momentos de como ele está sendo proclamado. E a primeira coisa que eu quero convidar a gente para ler é a carta aos Romanos, capítulo 1, verso deixa eu ver aqui se eu anotei direitinho. Isso mesmo, do 1 ao 4. Nós vamos só ler, nós temos estudado aqui, mas é só para a gente entender, porque Paulo fala algumas coisas aqui interessantes, e daqui nós vamos partir para essa exposição do Evangelho na Bíblia. Romanos capítulo 1, do verso 1 ao 4. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, esta é a Tua palavra, e nós carecemos, Senhor, que mais uma vez o Senhor traga a revelação por meio do Teu Santo Espírito, daquilo que o Senhor mesmo inspirou a Paulo, aos profetas, a Moisés, a tantos irmãos que tiveram essa missão de proclamar o Senhor e o seu Evangelho na história. Peço que o Teu Santo Espírito nos ensine nesta manhã. Continue a nos ensinar.
E que Jesus Cristo seja glorificado em nossas vidas nesta manhã, para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Olha, aqui, primeiro versículo, Paulo fala uma coisa interessante. O evangelho é o que Paulo é apóstolo, é o evangelho de Deus. O evangelho é de Deus. Ah, mas isso é chovendo molhado. Não. Há muitos evangelhos dos homens sendo pregados por aí. O evangelho é de Deus e Deus está no centro do seu próprio evangelho. Não é o homem. O evangelho antropocêntrico, ou seja, onde o homem é o centro, é um evangelho falso. O evangelho é o evangelho de Deus. Dois. Este evangelho, no passado, Deus prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras. Então veja, aqui nós temos uma característica que Paulo está trazendo. Os profetas que nós encontramos no Antigo Testamento anunciavam o evangelho como uma promessa. Algo que seria consumado no futuro, para aqueles que viviam aquela história. Então, de Gênesis a Malaquias, o que nós temos é o anúncio do evangelho também. Mas o evangelho que olhava para frente. Ele virá, ele será, ele vai vir. E quando ele vier... Então, os profetas anunciaram o evangelho como uma promessa futura. Este evangelho, verso 3, este evangelho diz respeito ao seu filho. Eu estou pregando evangelho, mas eu não estou falando do filho, eu não estou pregando evangelho. Mas está na Bíblia, mas eu não estou pregando o evangelho. Porque o evangelho diz respeito a seu filho. Você pode, usando a Bíblia, dar palavras de encorajamento. Você pode trazer muitos ensinamentos bons para a vida das pessoas. Você pode fazer a pessoa enxergar que aquela forma que ela está vivendo não é uma forma digna do Evangelho nem do Senhor. Você pode fazer tudo isso com a Bíblia. Mas se você e eu vamos falar e pregar do Evangelho, este Evangelho tem a ver com uma pessoa. Jesus. O Filho. Olha lá. Este Evangelho diz respeito ao Filho. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ele está falando que esse filho, ele vem de uma linhagem, de um povo que foi escolhido, separado para esse propósito. E que ele vem da descendência de uma pessoa ali, na descendência dessa pessoa, ele vem dessa descendência. Ele é o Messias, o rei prometido no futuro, no caso dos judeus. Então, quando fala assim, ele vem da descendência de Davi. Davi terá um filho e esse filho reinará para sempre. Quem é? Salomão? Não, meu irmão, é Jesus que está falando. Se é para sempre, não é Salomão. Salomão foi sepultado que nem Davi. Mas esses textos já apontavam que haveria essa vinda deste rei que governaria para sempre. E esse rei é Jesus, que veio da descendência de Davi segundo a carne. E foi designado Filho de Deus com poder. Filho de Deus. Não é qualquer um. Não é filho de José só.
Ou filho da Imaculada Maria. É filho de Deus, meu irmão. É coisa séria. Então, aqui Paulo deixa bem claro, ele faz esse resumão. Agora vamos ver isso na Bíblia. Primeiro, a gente precisa compreender que o Evangelho é eterno. Ou seja, antes dele entrar na história, ser proclamado, a sua consumação, o dia que foi consumado, depois agora continuamos anunciando esse Evangelho, ele não está preso a este tempo. Ele foi decretado antes da criação. O Evangelho é eterno. Vamos lá? 1 de Pedro 1:18. O Evangelho é antes da criação. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram. Oh, fez isso aí. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido, quando? Antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. 21. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. O Evangelho é eterno, ele é conhecido antes da criação do mundo. Volta 2 versículos para mim, por favor. Mas pelo precioso sangue de Cristo. Espera aí, me ajuda aqui. Me ajuda nessa. Espírito tem sangue? Estou perguntando. Espírito tem sangue? O que a palavra de Deus está dizendo para nós? Sangue denota uma criação. Uma encarnação. A palavra de Deus nos diz que a vida da alma está no sangue. O sangue de Cristo, ou seja, a vinda de Cristo, o seu sangue que nos compraria para Deus, nos resgataria, é um sangue que não é qualquer um não, é o sangue de Cristo, como de um cordeiro. Então, é o sangue de alguém, de uma pessoa que vai encarnar, então tem a encarnação aqui, já era conhecida antes da fundação do mundo, já era o decreto de Deus, sem defeito e sem mácula, ou seja, santo, diz 20. Ele foi conhecido quando? Então, o Evangelho não é um arranjo de Deus que fez a criação linda, primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Aí lá depois o homem pecou, aí Deus falou assim, agora eu vou ter que criar um plano aí, um evangelho aí, para poder salvar esse povo, porque ele pecou. A cronologia para Deus não foi assim. O sangue de Cristo, ou seja, o Evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo, o sacrifício de Cristo, tudo isso está no Evangelho, é conhecido, e põe aí na RA, ou na ARA, esse versículo aí. Esse sangue de Cristo é conhecido, vai lá,
R-A ou ARA? Ixi, tudo bem, mano? O sangue de Cristo é conhecido e efetivo. Conhecido e efetivo. É isso que na RA ela está diferente. NAA você está ainda. Agora, olha lá. O sangue de Cristo é conhecido com efeito. Quer dizer, ele já está agindo. Desde quando? Antes da fundação do mundo. Quando Deus decretou, quero criar, quero fazer o mundo, quero criar o ser humano, tal. Lá na conversa, como Paulo diz, o conselho da vontade de Deus, né? Alguém chegou e falou assim, mas nós sabemos que nós criar um ser com vontade, ele pode querer ser o que ele não foi chamado para ser. Ele tem vontade. Esse aqui é um copo. Ele pode ser outra coisa? Ele tem vontade? Não. Mas eu posso ser um homem e querer ser uma mulher. Eu não vou querer ser isso, tá, irmãos? Deixar bem claro. Não tem esse problema. Mas tem muita gente que tem. Ou não tem? É um homem ou uma mulher que decide ser um homem. Por quê? Ele foi criado para ser o quê? Homem ou mulher. Mas ele decide que, pela vontade dele, que ele não é aquilo que ele foi criado. Então Deus já viu isso antes do haja luz, irmãos. É isso que Paulo está falando. Que Pedro está falando aqui. E antes da criação, vamos pensar que aqui é uma balança, nós tínhamos aqui o sangue de Cristo, ou o sacrifício, ou o evangelho. Antes da criação do mundo. Quando o homem pecou, a balança ficou equilibrada. E o sangue de Cristo continuou a sustentar o universo. Por quê? Vamos lá. Deus é a vida, a fonte de toda a vida. Se eu rompi com a vida, o que tem que acontecer comigo? Eu rompi com a vida. O que tem que acontecer comigo? Desaparecer. Você não tem... Sabe aqueles desenhos que tinha que fazer... Era para acontecer isso. Por que isso não aconteceu quando Adão pecou? Porque o sangue de Cristo já era conhecido e sustentado desde antes da fundação do mundo. Quando teve o haja luz, toda a criação e tudo, e o homem pecou, o sangue de Cristo equilibrou. Porque se tivesse assim, ó, na hora que pecasse, fazia assim. E se isso acontecesse, tudo, a criação, tudo ia ter que ser jogado no lixo. Rompeu com a vida. Mas Deus já tinha esse plano e esse Cristo é conhecido antes da fundação do mundo. Por isso o evangelho é eterno, de eternidade a eternidade, fora do tempo, antes do haja luz, antes de Deus dizer, começar o tempo. O tempo começa quando Deus cria o dia, tarde, noite, separa. Aí começou o tempo. Só que o evangelho é eterno, é antes disso. Amém? O evangelho, segunda coisa. O evangelho, como eu já disse aqui, foi profetizado no Antigo Testamento. Tem evangelho no Antigo Testamento, irmão? Tem. Ainda aí em 1 Pedro, pode voltar para a NAA. Ainda aí na 1 Pedro, no capítulo 1, verso 10. Olha o que Pedro diz. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Verso 11. Investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer o quê?
os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois destes sofrimentos. 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos desejam contemplar. Então ele fala, o que ele está falando aí? Falou bastante coisa aí, hein? Bastante. Por isso é para você, em casa, você anota e você vai meditar, viu, irmãos? Fica só o que nós estamos dando aqui, não é muito pouco. O que ele está dizendo é que, no Antigo Testamento, os profetas pregavam o evangelho da vinda de Jesus no futuro. Como o Messias, como o Rei, como o Salvador, que traria a salvação. Então, desde o Antigo Testamento, nós já temos a pregação do evangelho. Como promessa. Uma promessa é um negócio que vai acontecer. Então, quando eu e você lermos o Antigo Testamento e você, pelo Espírito Santo, enxergar o evangelho, tenha isso em mente. Ali está sendo pregado o mesmo evangelho que já foi consumado em Cristo. Mas ele está ali numa linguagem para quem ainda estava olhando para o que iria acontecer. Lembra que Pedro falou que o evangelho de Cristo é conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado por amor de nós nos últimos dias. Então, quando Cristo vem, é a manifestação do evangelho que tinha sido pregado, que já era antes da fundação do mundo. Então, aí você começa, por isso que eles usam determinadas palavras, como se fosse algo futurista, que coisas que aconteceriam no futuro. Agora eu começo a ler o Antigo Testamento com o olhar correto e encontrar Cristo no Antigo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento o Evangelho foi predito. No Novo Testamento ele foi consumado. Deixou de ser uma promessa. É uma realidade espiritual disposta a todo aquele que vive daquele momento em diante. Quando foi a primeira pregação do Evangelho? Vocês sabem, na Bíblia? Vamos lá. Quando pregou a primeira vez o Evangelho na Bíblia? E para quem ele pregou o Evangelho? Vocês sabem? Gênesis 3:15. Primeira vez que o Evangelho é pregado ali. Claro, pense, nós estamos no Antigo Testamento, é uma promessa, vai ter tipos ali, é uma coisa meio que sombra, não é a realidade. A realidade é a encarnação de Cristo, a cruz, a ressurreição. Mas você já vai, vamos ler. Olha que legal. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esta aqui é o que os teólogos chamam de proto-evangelho. A primeira vez que o evangelho é pregado na Bíblia. Parece um enigma, né? Inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Hoje, para mim, faz um baita sentido. Eu imagino lá nesse contexto, bicho. É uma promessa, é um negócio que eu nem entendi direito. Quem recebeu a mensagem, de fato, não entendeu. Vocês sabem para quem foi pregado o evangelho a primeira vez na Bíblia? Verso 16. 16 não, 14. Então o Senhor Deus disse...
a serpente. Para ele ficar bem ciente da autoridade que ele teria no mundo, por causa do pecado do homem, e do destino dele. Olha lá. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Ou seja, Adão pecou. Só para me lembrar, Adão foi feito do que mesmo? Do pó da terra. Você comerá pó todos os dias da sua vida. Por isso Satanás é ávido por almas, por gente. E somente o Evangelho, que é o poder de Deus, pode resgatar essas pessoas desta condição que foi Deus quem deu essa autoridade. Porque eu quero lembrar você que Deus é o Criador. A serpente e Satanás é uma criatura. Não é o bem contra o mal. Isso aí é dualismo, isso aí é religião, é o paganismo isso aí. O bem contra o mal, parece coisa do Jaspion. Isso não é de Deus. Deus não pode, Deus não é injusto. Se ele quisesse terminar com essa história dessa criatura, facilmente ele o faria. Ele é o Criador. Só que, o que é que ele disse aí? Você rastejará sobre o seu ventre para a serpente e comerá pó todos os dias da sua vida. 15. Porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher. Ele disse, porém, inimizade entre você, serpente, e as mulheres. Ele diz no singular, a mulher. Que mulher a gente pode pensar que é essa? Maria, mãe de Jesus. Porém, inimizade entre você e a mulher, Maria, entre a sua descendência, serpente, e o descendente da mulher, Maria. Quem é? Jesus. Este, quem? Jesus, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O que está dizendo aqui, irmão? Está apontando para onde? Para a cruz. Lá na cruz, o calcanhar de Jesus foi ferido e ele esmagou a cabeça da serpente. E é tão interessante que Paulo chega a dizer assim, olha, se as hostes espirituais da maldade soubesse o Evangelho, que a cruz era a salvação da humanidade, eles jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Então, o Evangelho foi pregado, mas a serpente não creu. Quer dizer, aqui não creu. Porque aqui era a sentença da autoridade que ele teria no mundo, por causa do pecado de Adão, porque Adão sujeitou o mundo, toda a criação, à serpente. Lembra que Deus tinha dado toda a autoridade para o homem governar tudo que tinha criado? Quando ele peca, ele entrega essa autoridade para a serpente. Por isso que nós temos hoje um sistema deste mundo. E aos descendentes da serpente, que são o quê?
todos os que nascem de homem e de mulher no pecado, descendentes da serpente. Por isso que o evangelho é ofensivo. Há um veneno, irmãos. É isso mesmo, serpente, veneno. Inclusive, curiosidade, vocês sabem que os caras foram estudar a nossa saliva e viram que a nossa saliva e o veneno da serpente é muito próximo ao que tem na nossa saliva e o que tem no veneno da serpente? Os ativos ali? Por que será, né? Tudo é acaso nesse mundo? Não, meu irmão. Porque com a boca a gente abençoa e mal amaldiçoa. Por isso devemos tomar cuidado com o que falamos. Isso é ciência, tá? Você pode procurar esse estudo. Foram ver e falaram, nossa, mas é muito parecido aqui o que tem na saliva humana com o que tem ali no líquido do veneno da serpente. Irmãos, nós não podemos negar, a humanidade foi envenenada. E somente o Evangelho e o seu poder, o Evangelho que é Jesus Cristo, pode tirar as pessoas dessa condição. Não tem outra opção, não tem. E aqui foi a primeira vez que o Evangelho foi pregado. Ele te ferirá a cabeça, serpente, e você vai ferir o calcanhar dele na cruz. Veja, o Evangelho já estava em Gênesis, irmãos. E aqui só um contraponto. O que é o Evangelho? Como mensagem, como um conceito, como o que a gente pode entender? O Evangelho é Deus vindo e fazendo tudo, a quem nada merece, nem pode fazer por merecer. O Evangelho é Deus vindo e fazendo tudo a quem nada merece e nem pode fazer por merecer. Por isso ele é ofensivo. Os filhos da cobra não querem de jeito nenhum perder a sua autonomia. De jeito nenhum. E o que é religião? Já parou para pensar? Nesse mesmo texto, põe no verso 7 para mim, por favor. Nós vemos o que é religião. Aqui é depois que Adão peca. Que ele come do fruto, ele começa a ter percepções diferentes, ele peca, e olha o que está escrito. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Se você for fazer um estudo dos verbos de Gênesis 1 até Gênesis 3:7, 3:6, todos os verbos e Deus fez isso, e Deus fez aquilo, e age disse, e ele falou, e ele formou, e ele fazendo. Em Gênesis 3:7 é o homem fazendo, para se cobrir da sua nudez, que até ontem, vamos dizer assim, né, era normal, porque eles nunca tiveram roupa. Mas aí se perceberam inadequados diante da presença. Porque pecaram. Medo, se esconderam. Preciso me adequar aqui. Pega umas folhas aí, vamos fazer um negócio. Isso chama-se religião. É o homem fazendo para se adequar à presença de Deus, para ter uma relação com Ele agora de igual para igual. Tá aí você, Deus, e eu agora com o conhecimento do bem e do mal. Eu sei tudo. Eu só não sei esse vazio, esse negócio que está acontecendo aqui, que agora eu estou meio
me sentindo inadequado, mas eu sei tudo. Eu tenho conhecimento do bem e do mal. Vamos conversar então. Eu te dou o dízimo e você me abençoa, beleza? Porque está escrito que as janelas do céu vai cair, vai se abrir. Se eu te der o dinheiro, você vai me dar mais. Isso é relação de evangelho? De filho? Isso é relação de barganhento, de negociante, comerciante com Deus. Eu dei só um exemplo, mas podia usar vários. Foi assim que o homem criou religião. E o ateu também tem a dele. Porque você pensa que o ateu não tem religião? Não preciso de Deus, eu creio em mim mesmo. Religião. É o homem fazendo tudo para se adequar à presença de Deus e barganhar com Deus. Isso é religião. E evangelho? É Deus vindo e fazendo tudo, a quem nada merece nem pode fazer por merecer. Por isso o evangelho é ofensivo também. Mas voltando aqui, Moisés falou do evangelho. Vamos dar uma olhadinha? Deuteronômio 18:15. Deuteronômio 18:15. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. De quem Moisés está falando? Josué? Samuel? Isaías? Jeremias? Não. Jesus. Abre Atos capítulo 3, verso 22. Pedro, na primeira pregação lá no Pentecostes, cita esse texto. Olha lá. Porque Moisés disse, isso aqui é Pedro pregando lá no Pentecostes, no dia que o Espírito Santo desceu. O Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês devem ouvir em tudo o que ele disser. 23. Ou se tu ouve tudo que ele disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado no meio do povo. É ofensivo ou não é? Mas está falando do evangelho. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. E eu quero que alguém venha falar assim, mas você não está sendo inclusivo. Não estou mesmo. A pessoa se excluiu. Ela ouviu o evangelho e rejeitou o evangelho. Eu não vou dizer que ela é a XYZ, mas que está escrito isso é isso. Esse é o que vai acontecer. Cada um deve se examinar a si mesmo. Eu creio no evangelho? Eu creio em Jesus? Eu tenho a vida eterna. Não, acho que não sei se eu creio. Eu tenho umas dúvidas de se eu creio ou se eu não creio. Vai falar com Jesus, meu irmão. Ou procura algum irmão que pode, de repente, sentar com você. Como Filipe falou lá com o eunuco, né? Ele estava lendo a Bíblia lá, a Bíblia deles lá. O Espírito Santo falou, fala com ele. Aí ele foi lá e falou. O que você está lendo? Você entende o que você lê? Como que eu vou poder entender se ninguém me explica? Aí lá foi o cara lá. E o que o cara estava lendo? O Evangelho em Isaías. Foi levado como ovelha para o matadouro. Aí ele perguntou para o Filipe, esse aqui está falando de alguém, de outro? O que está falando aqui? Filipe teve a oportunidade de falar de Jesus para ele. Do sacrifício de Cristo, do Evangelho. E depois que o cara acabou de ouvir, o que ele falou? Tem uma água ali. E aí? Posso batizar agora? Ele falou, se você crê de todo o coração, bora. E o cara foi batizado, saiu.
foi para a vida dele, Filipe foi levado para outro lugar, e nós temos hoje mais um irmão lá na Etiópia. Interessante, né? Simples, não tem problema, não tem BO. Bom, Moisés, quero mostrar profetas agora. Ezequiel 36, 25 a 28. O evangelho dito pelos profetas. Gente, tem muito, é que eu peguei esse texto só para a gente ver. Ezequiel 36, do 25 ao 28. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Você vê como é algo fala para o futuro? Eu vou fazer isso por vocês. Eu vou aspergir, ele está falando, Deus está falando. Isso é evangelho, é Deus fazendo. Continua. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. 28. Vocês habitarão na terra que eu dei a seus pais, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Isso é o evangelho por um profeta. Ele estava falando que isso aconteceria. E é tão interessante, como o evangelho é eterno, nós podemos também entender que essa obra foi feita nas nossas vidas. Ele tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. Nos deu um novo espírito e colocou o Espírito Santo dentro de nós. Veja como o evangelho é eterno. Aquilo que ele prometeu, hoje nós quando lemos, também serve para a gente. Mas precisamos ter uma leitura certa, para não pegarmos alguns trechos isolados e distorcermos isso. Então, vimos já em Gênesis, em Moisés, nos profetas. E agora, Salmo 22, 14 a 18. Nós vamos ver os evangelhos nos Salmos. Mas no Salmo tem evangelho? Tem, pô. Tem que ter. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração se fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Poético, né? Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim, me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Onde aconteceu isso daqui, irmão? Na cruz. Mas aqui eram os Salmos, escrito muito antes, que estava como uma promessa que aconteceria no futuro. Mas hoje nós, olhando, vemos o quê? Cristo sendo crucificado. E aqui nós vemos o seu sentimento, né? Como ele se sentiu, como um caco de barro. Coisas profundas aqui. Esse salmo é muito interessante. E vemos aqui o evangelho nos Salmos. Jesus também pregou o evangelho. O Fábio, semana passada, usou um texto, Marcos, capítulo 1,
verso 14 e 15, Jesus também prega o evangelho. Porque aqui era o Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus pregou o evangelho. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, fazendo o quê? Pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Olha que interessante. O evangelho de Deus. Qual é a mensagem? O tempo está cumprido. Lembra que era uma promessa no Antigo Testamento? O tempo está cumprido. Jesus estava encarnado. E ele fala: o tempo está cumprido. Chegou. E o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Por que ele fala creiam no evangelho? Verso 14. Porque depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o quê? O evangelho. Nem dá para você falar, você tem que mudar de vida, lascado. Porque essa vida sua aí, não adianta, bicho. Prega o evangelho, ele é o poder de Deus. É o que Jesus fez. Pregou o evangelho, depois no 15, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no evangelho. Mas a gente fica, arrepende, vai lascado. Não, o reino de Deus aí, o reino de Deus aí. O cara não vai ver e nem entrar em reino de Deus se não nascer de novo. A gente não pode, irmão, ser ignorante. Ninguém entra nem vê o reino se está fora. Precisa nascer de novo, nascer do Espírito, ser nascido de novo para ver e entrar no reino. Aí vê o reino. Aqui o reino estava próximo. Hoje o reino já está vigente, viu? Porque o reino não é quando Jesus vinha aqui, ainda lá no futuro. Não, meu irmão, o reino está agora. O reino está aí dentro de você, Jesus falou. A questão é quem governa aí dentro. Simples assim. E aí? Quem governa aí? Aí é aqui. Porque o reino de Deus também não vem com uma visão visível aparente, mas está dentro de vós. Quem é o rei da sua vida e o meu? Quem é o Senhor, o governante? Não, sou eu mesmo. Então você está fora do reino. Porque no reino de Deus quem governa é Deus. Isso é certeza. Então nós precisamos entender. E não adianta mandar a pessoa se arrepender se ela não ouviu o evangelho. Muda a sua vida. Não vai mudar, irmão. Já ouviu o evangelho? Eu estou falando o evangelho, não é a gente fazer uma... Olha aqui, o seu caminho. Você tomou esse caminho aqui, você fez assim, você fez assado. Você percebeu que isso não está legalzinho? Você precisa mudar de vida. Não vai mudar, irmãos. Não anunciou o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Anuncie o evangelho. E Jesus também, depois da ressurreição, termino aqui, depois da ressurreição, Jesus, Lucas 24, 44 a 47. Olha o que Jesus diz para os seus discípulos, porque já estudou sobre isso aqui. Depois da ressurreição, Jesus não aparece mais para a multidão. Não, pode ler a Bíblia. Depois da ressurreição, Jesus não aparece mais para a multidão. Só aparece para discípulo. Lucas 24, 44. Eu vou ler lá. A seguir, Jesus lhes disse para os discípulos, quando encontrou com eles: são estas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. O
que ele falou? Que era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim. Onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lembra que a gente viu? Aí quando Jesus ressuscitou, ele vai falar para ele, então, o que eu disse para vocês é isso aí, ó. E agora preste atenção para a suma do que é a mensagem do Evangelho. Verso 45, Jesus vai falar. Primeiro ele faz o quê? Abriu-lhe o entendimento para eles compreenderem as Escrituras. O que é as Escrituras? O Antigo Testamento. Não tinha novo aqui. Então ele abre o entendimento para eles compreenderem as Escrituras, que as Escrituras falavam dele. E que aquilo já tinha sido cumprido. Por isso que Pedro, quando prega, fala, ó, Moisés falou dele. E já aconteceu, ele já veio, já morreu, já ressuscitou. Entende? Você vê na pregação como vai mudando o olhar. O Evangelho está em toda a Bíblia, mas nós precisamos ter sabedoria para lê-la. Senão nós vamos se lascar. E aí ele fala isso, e olha lá. O que é o Evangelho? Assim está escrito. Aonde, gente? Na lei, nos profetas e nos salmos. Olha o que está escrito. Olha o que Jesus está falando que é o Evangelho. O que está escrito lá. Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer. Obra da cruz. Cruz. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu por mim. E eu fui unido com ele na semelhança da sua morte. E se eu fui unido com ele na semelhança da sua morte, certamente eu serei na semelhança da sua ressurreição. Isso é o Evangelho. Assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que no meu nome, é isso? No meu nome? Então, por isso que é o poder de Deus, irmão. Não tem a ver com você, com a minha mensagem, com o que eu estou... Tem a ver com Ele. Anuncie a Ele. Creia no poder do Evangelho. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E isso chegou agora até nós todos. Porque isso que Jesus disse para eles lá, se tornou realidade para nós. Isso está sendo passado há mais de 2000 anos. E nós que estamos aqui hoje somos parte disso. Precisamos entender a responsabilidade que temos. Não de ficar acusando pessoas, ou de tentar mudá-las, ou de orar para que os outros mudem, como até o Gui citou no nosso estudo. Orar, por que você está na igreja? Eu estou na igreja porque meu marido tem que mudar, tem que converter. Aí a pessoa vai, faz campanha, vive lá, e fala com o pastor, meu marido é uma tralha, é um não sei o que lá, é isso, é aquilo outro. Ou a mulher, a mesma coisa. Mas e o que é o Evangelho, irmã? Ou o que é Evangelho, irmão? Evangelho, o que é isso? Eu estou aqui orando para você mudar a vida do meu marido. Eu estou pagando aqui a oferta e o dízimo para você mudar a vida do meu marido. Não mexe com a minha. Isso é religião. Não é evangelho. Evangelho é Deus vindo e fazendo tudo. A quem nada merece, nem tem favor, nem tem como merecer. Mas você acha que você é o top das galáxias. E que Deus tem que mudar o outro. Você não. Primeiro que tem que ser mudado quando topa com o Evangelho sou eu. Zaqueu. Fala para mim, meu irmão. O que aconteceu com o Zaqueu? Ele teve um encontro com quem? E Jesus falou, ok, eu que quero ir aí. Eu quero ficar na sua casa. Olha.
A transformação foi imediata. Se eu defraudei, no caso dele, né, que era uma pessoa que defraudou, se eu vou ressarcir não sei quantas vezes mais, 3 vezes mais. Vida transformada, vida mudada. Mas eu estou orando só para transformar a mulher do Zaqueu. O Zaqueu não. Olha, Jesus, que bom que você vem na minha casa. Que ótimo, você tem que transformar minha mulher mesmo. Que é minha mulher. Não, bicho. A transformação foi com quem? Com o próprio Zaqueu. Primeiro é você que se torna um testemunho vivo deste evangelho. E deixa Cristo se manifestar em você. Tenho certeza absoluta que Deus tem o poder no seu evangelho para transformar a vida de quem Ele quiser. Quem quer que seja. Não existe nada que o Senhor e o seu evangelho não possa fazer. Amém? Qual é a mensagem do evangelho? Cristo morreu e ressuscitou. E para ele ter morrido, ele teve que vir encarnado, como um ser humano. Porque ele não precisava vencer como Deus. Ele precisava vencer como homem, para me incluir nessa vitória e me fazer uma nova raça de gente. Gente que passou da morte para a vida agora. Tem que morrer? Tem mesmo. Qual que é a boa notícia? Eu tenho que me matar. Não, se matar é suicídio, é burrice. É o tamanho da sua ignorância. É o tamanho da sua arrogância. Que até o jeito de se matar é você que vai decidir. Não. A boa notícia é que você tem que morrer. E você já morreu em Cristo. Olha aqui. Aí começa. Jesus disse, quando eu for levantado da terra, trairei todos a mim mesmo. E ele dizia isso significando daquele gênero de morte, que ele está para morrer. Você está nesse todos? Que Jesus atraiu? Ou eu estou. Então eu fui atraído na cruz? Foi. Você crê que quando Cristo ressuscitou, você crê que Jesus Cristo, no terceiro dia, ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou? Eu creio que ele morreu e que ele ressuscitou. Então você também ressuscitou com ele, porque você foi unido na morte dele e foi unido na ressurreição dele. Você agora tem uma nova vida. Você crê nisso? Creio. E o que me impede para ser batizado? Se tiver um balde aqui agora, eu batizo você. Porque você já creu. Não há nada que te impeça. Agora, será que isso é mesmo assim? Deixa eu estudar um pouco mais. Deixa eu olhar na internet para ver o que é que eles falam que é isso daí. Desculpa, você ainda não creu. Você precisa ouvir o evangelho. Quem sabe o evangelho um dia vai tocar o seu coração e Deus vai fazer essa obra. Pai, te dou graças, Pai. Te dou graças porque nós estamos debaixo da graça divina. As correntes do pecado já não podem nos deter. Jesus é mediador de uma nova aliança. Sumo sacerdote, nosso Senhor. Sepultados com Cristo, porque morremos juntamente com Ele, porque Ele nos atraiu, Ele foi o nosso substituto, Ele morreu por nós e nos atraiu a morrer com Ele. Sepultados com Cristo, porque Ele morreu e foi sepultado. Ressurgimos com Ele, porque Ele ressuscitou. Ressurgimos para a glória do Pai. Por seu grande poder, que me faz prosseguir, firme para o alvo, firme para o alvo.
em novidade de vida. Aleluia. Disse Jesus: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eis que eu fui morto, mas estou vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque eu não tinha a menor condição de me salvar. Se não fosse o Senhor, naquele dia que o Senhor determinou da minha experiência contigo, eu jamais teria condições de escapar da ira vindoura, do inferno interior que eu vivia. Mas eu te dou graças, porque foi o Senhor que me resgatou. Louvado seja o teu nome. E eu oro também, Senhor, por cada irmão que está aqui presencialmente, e por cada pessoa que está pela internet, que ela permaneça na experiência que ela tem com o Evangelho, com Jesus Cristo. E se ela não tem essa experiência, eu oro, Pai, para que ela seja alcançada por Ti mesmo. Que o Senhor mesmo, que é o único que pode fazer isso, abra os seus olhos, os seus ouvidos, para ouvir e se render sem reservas a Ti. Renda-se a Jesus. Está pesado? Larga esse negócio. Renda-se a Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Aleluia. E amém. 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 Glória a Deus, amados. Estamos no término aqui do... Creio que fomos ministrados e fortemente encorajados, né? E louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero dar alguns avisos aqui. Semana passada, né? Domingo passado nós tivemos a assembleia e, para quem esteve aqui, participou, foi apresentado as finanças da igreja de 2025 e também foi falado dos projetos, e dentro desses projetos nós também falamos vamos colocar assim, da locação de um novo espaço, né? Para a comunidade, né? Então, nós apresentamos a proposta, né? A proposta essa que já tinha sido apresentada à diretoria da igreja, ao conselho da igreja, e foi apresentada em assembleia para votação. Então, os membros que estiveram, né, aqui no domingo passado votaram e aprovaram. A gente vai alugar, né? Eu falo aquisição, mas nós vamos anexar aí o salão que está aqui na rua Bororós, ao lado,
uma parte dele a gente vai estar alocando. Todo louvor e adoração ao que está no trono e ao Cordeiro, ao que vive